Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra, hora do livro sagrado. É aqui neste livro maravilhoso que você e eu conhecemos a história dos viajantes, a história dos passageiros para a eternidade. Já vimos Enoque, a Bíblia diz que ele foi trasladado, ele foi levado por Deus. Enoque teve um caráter, uma vida semelhante a que terão aqueles que viverem a última etapa da história. Noé foi chamado por Deus para entrar para a arca, porque ele foi aprovado por Deus, porque Noé andava com Deus como Enoque andava com Deus. Agora, terceiro passageiro para a eternidade. Eu quero lhe convidar para Gênesis capítulo 12 e o versículo 1. A palavra de Deus fala a respeito de Abraão. Abraão recebeu um chamado especial. Você recebe um chamado especial e eu também, ok? Abraão estava vivendo em uma sociedade perversa. Os seus próprios familiares, que se diziam tementes a Deus, adoradores do Deus verdadeiro, eles tinham o coração dividido, o coração no mundo e o coração nas coisas de Deus. Como é que está o seu coração? O seu coração está completamente focado na viagem para o céu, para a eternidade, ok? Vamos ver então o terceiro personagem desta série que recebeu o chamado de Deus para viajar. Capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e vai fazer uma viagem. Vai viajar para Canaã, Abraão. Olha o que está dizendo. E vai para a terra que eu te mostrarei. Para a terra de Canaã. E agora então o que acontece? Abraão faz os seus preparativos. Abraão comunica os seus familiares. Abraão era um cidadão do céu aqui na terra perversa. E Deus agora o toma da sua terra, da sua região, para levá-lo para o reino, para Canaã, para a terra que mana leite e mel. O chamado foi para viajar. Deus está chamando você para viajar, para deixar este mundo e ir para Canaã. Mesmo estando neste mundo, o nosso coração pode e deve estar na eternidade. Hebreus, no capítulo 11, o apóstolo Paulo traz agora à nossa memória a experiência deste homem. Um homem que saiu daqui para ir para lá. Você quer sair daqui para ir para lá? Para a eternidade? Capítulo 11 e o versículo 23 de Hebreus é um trecho longo a respeito da experiência deste homem. Diz, Hebreus capítulo 11 e o versículo 8, a Bíblia diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Deus está lhe chamando hoje. Deus está lhe convocando agora, nesse momento. Deus faz um chamado para nós viajarmos. Deus chamou e Abraão obedeceu. Ele deixou tudo. Você está disposto e disposta a deixar tudo para a viagem de Deus, para a sua vida neste mundo? É possível estar nesse mundo, mas viajando para o mundo de Deus, para o reino de Deus? E a Bíblia diz, pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. Ele sabia que era para o reino, mas ele não sabia o contexto do reino. Você não sabe os detalhes de como será a aprovação na sua viagem para o céu. Nós estamos prestes a passar momentos muito delicados na nossa vida. A Bíblia diz que pela fé ele obedeceu. Você tem obedecido ao Senhor pela fé? Tem confiado completamente a sua vida e o seu coração? Tem se rendido completamente a Deus? Porque a Bíblia diz que ele partiu. Você quer partir deste mundo já para o mundo de Deus, para a eternidade? Pela fé, a Bíblia diz que ele peregrinou. Nós estamos peregrinando por este mundo porque o nosso lugar não é aqui. E segue, diz, sabe por quê?
porque no verso 10 ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto. Que maravilha! A Bíblia é excepcional, extraordinária. A Bíblia fala que Abraão, ele obedeceu a Deus, ele aceitou o chamado para o reino. Deus está te chamando, a você e a mim, para nós irmos para o reino. Você quer aceitar esse chamado? Você aceita esse chamado? Você abraça esse chamado, esse convite de Deus? Diariamente Abraão foi construindo, foi consolidando o chamado de Deus, a obediência a Deus. Vamos para o céu, vamos aceitar o chamado. Abraão viveu como um dos cidadãos do céu aqui na terra. Ele aceitou o chamado. Você aceita o chamado de Deus para sair da vida em que você está, para viver a vida e o lugar que Deus tem reservado para você e para mim e para nós? Vamos orar? Senhor, nós queremos aceitar o chamado, mesmo que saibamos que vamos ter muitas dificuldades na peregrinação rumo a Canaã. Nós queremos hoje aceitar o teu chamado, como Abraão, para ir para Canaã, no nome de Jesus. Amém. E aí? Quer ir para o céu? Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.